Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui na empresa Lume Games. Vamos conversar com o Thiago Melo, empresário do ramo de games, para a gente entender um pouco melhor essa nova forma de empreender. Thiago, como a gente sempre faz, a gente pede que as pessoas se apresentem. Então a gente precisa conhecer um pouquinho do Thiago Melo, esse empresário aqui do Claro, Lume claro. Games. Bom, vou começar, obrigado pelo convite, tá? Acho que é sempre bom. Eu gosto muito de falar da minha história, falar do que a gente está fazendo aqui, como que a gente fez as coisas, principalmente para o público aqui de Aracaju e de Sergipe, porque é uma coisa que é um pouco fora do que as pessoas estão acostumadas a fazer. Completamente. A Lumen começou em 2004, foi um projeto de 3 estudantes, eu e mais 2 amigos da faculdade da Universidade de Tiradentes. A gente começou a estudar sobre games, a gente adorava games, e a gente começou a estudar, e a gente era conhecido na universidade como o Thiago dos Joguinhos. Um dos sócios saiu na época, eu fiquei só eu e outro sócio, durante um bom tempo na empresa. A gente fundou na incubadora de base tecnológica lá na Universidade de Tiradentes, e ele sempre foi conhecido, não, o Thiago dos Joguinhos, quando ele se formar, ele vai arranjar um emprego de verdade. Me formei e ainda estou aqui. A fundação foi há 18 anos atrás, então tem uma longa jornada aí até chegar onde a gente chegou hoje. Eu sou do ramo de computação, então eu não sou formado em administração ou em empreendedorismo, então eu aprendi a duras penas e apanhando na própria indústria, no próprio mercado, mas hoje eu me transformei no empreendedor durante todo esse caminho. Tiago, e aí a gente analisando um pouco essa trajetória sua, a gente percebe que você deve ter sofrido um pouco de preconceito, né? Como você bem falou, não, quando você crescer, você vai ter um trabalho. E aí, nesse ramo, hoje você se estabeleceu, né? Deve ter Uhum. provado a muita gente, principalmente a você mesmo, que é possível, foi Uhum. possível ser um empresário, né, hoje de sucesso nesse ramo. É. Como é que você analisa esse processo pelo qual você passou? Eu acho que o principal é você se convencer. Esse é o mais difícil. É, as validações externas são importantes, então você tem um professor da sua faculdade que confia em você, um diretor da incubadora que confia em você, ele é importante, mas a validação interna ela acaba sendo muito mais segura. E essa validação interna demora para chegar. A gente se duvida o tempo todo e empresários vão entender isso. Os empresários, eles não são seguros, eles não têm certeza do que eles estão fazendo. Eles parecem seguros porque eles precisam parecer seguros. Mas a gente duvida do que a gente está fazendo, a gente tem dúvidas se o caminho que a gente escolheu é o correto, porque a gente toma muitas decisões significativas durante toda essa jornada. À medida que o tempo foi passando, é que eu comecei a perceber que eu era muito melhor em tomar decisões estratégicas para a empresa do que eu achava que eu era, né? Baseado em informações de outras empresas, como é que outras empresas fizeram, tendo uma rede de contato que pudesse me trazer informações de como fazer as coisas do jeito certo e ter atalhos nesse meu caminho. Então, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a perceber que as decisões que eu estava tomando, elas eram muito mais acertadas do que erradas. Claro que eu valido muito os erros que eu tive nessa jornada. E eles, para mim, são importantíssimos. Em toda palestra que eu dou, sempre que eu estou conversando sobre o meu caminho, os erros que eu tive foram muito mais significativos para mim do que os acertos. Porque eles me tornaram o Thiago que eu sou hoje, e me fizeram aprender de uma forma muito mais profunda como agir em diversos aspectos de uma gestão de uma empresa, seja no RH, no financeiro, no desenvolvimento de produto, em mercado, conexão com as pessoas, em vários aspectos disso. Então, os meus erros desde o início lá na época da incubadora que acabaram me tornando um empreendedor. As validações externas, assim, no começo a gente tinha muito disso, o Thiago dos Joguinhos, mas logo que eu comecei a me formar e a gente começou a ter projetos internacionais, as pessoas começaram a ver que realmente isso era uma indústria que funcionava, e eles começaram a abrir o olho e entender, poxa, então eu passei do Thiago dos Joguinhos a dar palestra motivacional para empreendedorismo nas universidades também. Que Então, legal, isso é muito bom. é, é, foi rápida essa transição, porque foi fácil eles verem como que isso era um trabalho sério, e não uma brincadeira de quem Isso. queria jogar. Ô, Thiago, hoje a gente fala de uma empresa de games, né, no tipo Lume Games, uma empresa que tem posso dizer assim, uma base local, mas que tem uma repercussão internacional. Como foi essa conquista de espaço internacional? Já em 2007 a gente começou a prestar serviço para fora do país. A gente começamos a desenvolver jogos para celulares, na época que não tinha nem as lojas da Google nem da Apple, então era uma tecnologia diferente.
E começamos a perceber que o mercado brasileiro é muito pequeno, alguns dos jogos foram para o mercado internacional, mas de uma forma muito pequena, e a gente começou a prestar serviço para uma empresa internacional, na Europa. E essa prestação de serviço era bom para eles porque a gente era barato, né? A paridade do dólar era muito maior naquela época, mas ainda assim era bastante, a gente conseguia ser bastante competitivo, mas a gente não tinha qualidade. Então, o que a gente entregava não era uma qualidade ideal que o mercado internacional precisava. Então, depois desses primeiros contratos, é que a gente começou a perceber que a gente precisava melhorar a nossa capacidade produtiva e como que a gente produzia os nossos jogos e os nossos produtos, para ter para acessar melhor os mercados internacionais. Desde 2012, 2014, desde 2014 que a gente só trabalha no mercado internacional. Então, de 2007 até 2012, 2013, foi o processo de amadurecimento de processos, principalmente. É claro que isso se reflete na qualidade do jogo ou do produto que a gente está fazendo, nas imagens e ilustrações. Mas não só o produto final, mas o processo para chegar nesse produto final é importante para o mercado internacional, né? Que ele seja feito de uma forma clara, eficiente. Então, a gente precisou trabalhar muito para conseguir expandir para o mercado internacional. O mercado brasileiro ele acaba sendo muito pequeno, né? Ele sempre foi muito pequeno. Hoje está mudando bastante, e a gente já fala um pouco mais sobre isso, mas o mercado internacional era a única chance que tinha para trabalhar com games há 10 anos atrás. A parte contábil, é fácil, é difícil? Foi difícil para vocês? Como era isso, para a gente ter uma noção? Houve algum empecilho na lei brasileira, na lei internacional? Eu acho que a contabilidade em si, ela não é muito complexa. A nossa empresa ela é registrada como desenvolvimento de software e jogos eletrônicos, então é a legislação de tecnologia no geral, de software. Nos primeiros anos a gente teve um pouco de dificuldade de entender como contabilizar a exportação de serviços, porque a gente exporta serviços, a gente presta serviços para empresas de fora do país. Então como é que a gente exporta esse serviço, como é que a gente registra isso legalmente, como é que a gente tributa isso. A gente tem vantagens por ser exportador, então tem redução de certos tributos por estar trabalhando com exportação. A contabilidade é um pouquinho mais complexa que uma empresa de tecnologia que trabalha aqui só local no Brasil, porque as notas fiscais não são necessárias, ninguém pede nota fiscal lá fora, mas você precisa emitir para fins contábeis, mas não é muito diferente de uma empresa normal. A gente passou por muitos anos como super simples, no regime tributário super simples, hoje a gente está como lucro real, mas é muito parecido com qualquer outra empresa tradicional também. E foi fácil você ter essa assistência contábil aqui em Sergipe ou você procurou fora? Não, a gente teve, o nosso contador sempre foi aqui de Sergipe, a gente trocou recentemente, então era um escritório de contabilidade aqui de Sergipe. Como era software, tem outras empresas de software aqui, então é relativamente fácil de fazer as coisas funcionarem. O que acontecia, e a gente percebeu com alguns erros, com o tempo, foi que nem tudo, eles não entendiam tudo do nosso negócio. Imagino. Então, eu precisava buscar essas informações. Então, eu trazia legislação, trazia regimes tributários, trazia avaliações tributárias de outros advogados externos que a gente contratava para dar um guia para eles em determinados momentos. Mas eles conseguiram trabalhar isso muito bem, então eu não acho que isso seja restrição, principalmente hoje em dia, em 2022, para que isso seja um empecilho para ninguém trabalhar nessa área, não. Você consegue, daqui de Sergipe, manter a empresa funcionando no mundo inteiro? Tem empregados aqui, tem empregados fora também? Como é essa logística? Isso, os nossos colaboradores estão hoje no Brasil. A gente tem parceiros fora do país, a gente tem profissionais que trabalham com a gente fora do país, mas eles são contratados, eles não são funcionários fixos, então a contratação acaba sendo um pouco mais fácil. Contratação internacional, ela é um pouco mais complexa, né, porque você tem que entender a tributação, as legislações dos dois países e como é que esse funcionário vai ser coberto na legislação do país que ele está, então você tem que entender um pouco disso. Mas hoje todos os nossos colaboradores contratados, né, em carteira e tal, estão dentro do Brasil. Então, isso em Sergipe também? Também. Aqui hoje dos nossos 45 funcionários, a gente tem metade deles aqui em Aracaju, praticamente metade, e outra metade ao redor do Brasil inteiro. Certo. Qual é a meta para a Lume Games? Assim, você trabalha, pelo que a gente estava conversando anteriormente, em 3 jogos estratégicos, não é isso? Isso. Explica um pouquinho melhor. A Lume ela começou como um sonho de fazer jogo. Então ela começou sem uma estratégia muito definida. O sonho era trabalhar com jogos. Porque a gente não tinha isso aqui em Aracaju, a gente não tinha isso em Sergipe. Exato. No Nordeste era muito pouco, tinha algumas empresas em Recife,
No Brasil também era, assim, São Paulo, Rio, você tinha algumas, Porto Alegre, você tinha algumas outras. Então, começou com o sonho de fazer games. Ela se transformou depois como um sonho de criar jogos interessantes, que a gente se orgulhe, né, que a gente olha que produto bonito, olha que arte, olha que obra de arte, a gente está orgulhoso desse jogo que a gente fez. E se transformou na meta que a gente tem hoje, que é ser reconhecido pelos jogos que a gente cria. E essa visão de empresa de ser reconhecido pelos jogos que a gente cria, ela se traduz para mim em uma condição que é simples de explicar para a minha equipe hoje. A gente tem uma conferência de games lá em São Francisco, que chama Game Developers Conference, GDC, que acontece todo ano em São Francisco. E minha meta de empresa hoje é eu estar com a camisa da Lume nesse evento. A gente vai sempre, né, todo ano. A pandemia parou um pouco agora, mas a próxima ano a gente já volta. Então é estar no evento com essa minha camisa e que as pessoas entendam quem é aquela empresa. Elas não precisam me conhecer, mas eu quero que elas olhem para a marca da Lume e digam, olha, Estratégia. Eu sei quem são aqueles caras. Aqueles caras da Lumen Games foi que fez o jogo do Ham Paradise. Aqueles caras da Lumen Games foi que fez o jogo tal que eu conheço. E isso vindo de profissionais da indústria que são referência é uma meta não só minha, mas para toda a equipe. A gente já trabalha hoje com profissionais de fora do país que são referências para mim, que fizeram jogos que são incríveis e eu consigo trabalhar com eles hoje em parceria para fazer com que os meus jogos também se tornem incríveis. E aí algum dia, talvez próximo ano já, a gente consiga fazer com que a nossa marca seja reconhecida lá fora. Então, a meta hoje é fazer com que eu e minha equipe seja reconhecido pelos jogos que a gente cria. É interessante, é algo assim completamente diferente, principalmente da geração minha, né, para uma geração anterior, compreender como algo, inicialmente, na cabeça dos mais antigos, seria uma brincadeira, né, evoluir para algo profissional e você traduzir isso em algo ainda mais internacional, sendo hoje uma referência não só em Sergipe, no Brasil, mas no mundo. E aí fiquei pensando, né, quantos jovens hoje que podem ter esses talentos aproveitados, né, e que muitas vezes a gente critica. Você que fala muito disso na prática, né, de ter sofrido o que você sofreu, não sei em que proporção, mas era um estigma que nós tínhamos antigamente de pessoas que trabalhavam e ficam muito tempo dentro do computador. Como é que você faz essa análise? Hoje em dia isso já mudou completamente. Hoje em dia os jovens eles conseguem ganhar mais que os pais com 15 anos de idade fazendo vídeo no TikTok. Então, entender como é que a juventude se relaciona com tecnologia hoje e como que a gente consegue gerar recurso através de um conteúdo que a gente cria é importante para a geração mais velha entender como é que isso funciona. O que a gente faz aqui é criar conteúdo. Os nossos jogos são gratuitos, as pessoas pagam se elas quiserem dentro do jogo com algum item específico. Então a gente cria um conteúdo para se conectar com alguém do outro lado do mundo que ele vai gostar tanto do que ele está vendo que ele vai dizer, cara, eu vou pagar $2 para ter esse item aqui, porque o jogo é tão bom, se conecta tanto com os meus sentimentos que eu faço questão disso acontecer. E isso acontece com um jovem que está criando conteúdo no TikTok, ou no Instagram, ou criando um software completamente diferente, porque eles entendem que hoje você não tem mais uma limitação geográfica, você não precisa trabalhar mais de 8 a 6 registrar ponto e fazer tudo. Hoje, e principalmente depois da pandemia, a gente teve uma mudança de mentalidade no tipo de busca que os jovens fazem, que assim, já está mudando o mundo, e quem não perceber isso vai ficar para trás, porque isso vai mudar completamente as relações de trabalho e de vida nos próximos anos. Eu costumo falar muito sobre a grande renúncia, que é um termo que muita gente tem usado sobre essa demissão em massa que está acontecendo em todo o mundo. E muita gente fala, não, porque agora você consegue trabalhar em dólar, receber mais e tal. Mas não é só isso. As pessoas hoje buscam um propósito. Elas não querem trabalhar para um cara que vai ficar rico, andar de lancha e o cara vai lá depois voltar para casa, ter dificuldade com a família dele. Ele quer ter propósito. Ele quer ter uma vida confortável, mas ele quer entender que o trabalho dele está mudando a vida de alguém, né? Então, esses jovens hoje, eles buscam isso. Eles buscam conexão, eles querem se conectar com o público deles, eles querem se conectar com uma rede que eles têm. E é a mesma forma que a gente faz nos jogos. A gente cria experiências para que a gente se conecte com o nosso público. A gente faz pesquisas de mercado bem elaboradas, bem detalhadas, para a gente entender qual é o nicho que a gente quer aplicar, onde que a gente quer chegar e se esse nicho já está sendo suprido por conteúdo, por que tipo de conteúdo.
que esse público faz? Ele assiste Netflix? Ele consome TikTok? Ele joga jogos? Talvez esse público tenha um jogo específico que esse público gostaria de jogar e não tem acesso. Aí a gente vai lá e cria uma experiência para ele. E é a mesma coisa que os jovens fazem hoje em dia. É entender que o mercado é global, né? Você não precisa trabalhar mais para alguém aqui, você trabalha remoto, você ganha em dólar. E o que vai acontecer, o que eu imagino que vai acontecer, é que a gente vai começar a entender como que você se profissionaliza nisso. Porque uma coisa é você ser um influencer gravando dancinha no TikTok e ganhar dinheiro com isso, e outra é você entender como você cria uma carreira depois disso, né? Então, como é que você se sustenta isso pela vida toda e como é que você cria um propósito para a sua vida que você consiga se sustentar, viver bem, mas afetar a vida de outras pessoas. Então, acho que essa grande renúncia trouxe essa mudança toda de propósito para esses jovens todos, e isso acaba mudando bastante. Enquanto você estava falando, eu estava tentando vislumbrar um quadro que você me apresenta agora como uma globalização positiva, nesse sentido. E eu fico imaginando o quanto a estrutura do Estado precisa também compreender que muita coisa mudou. Então, a gente detecta ainda muitos jovens querendo ainda acessar o serviço público naquela mentalidade. E você está me colocando aí uma nova perspectiva desses jovens, né? Então, a gente está realmente passando por um período de transição e que precisamos também de gestores que estejam atentos a essas mudanças, né? Então, o Estado também deve ter uma perspectiva, enquanto você falava, eu tentava fazer essa análise e gostaria de ouvir saber a sua opinião, dessas mudanças que estão ocorrendo, que são, talvez, inevitáveis, são algo que não tenhamos que voltar, né? E seja assim, tem que acontecer porque é uma nova revolução industrial, uma revolução tecnológica. Sim. Como é que você analisa isso? Eu acho que tem alguns fundamentos que são importantes levar em consideração. Primeiro, o básico, que é a infraestrutura. A gente precisa ter internet rápida, a gente precisa ter internet estável, a gente precisa ter serviços eficientes para que o trabalho possa ser feito daqui com a qualidade que é feito na Europa, né? Isso significa qualidade de vida, uma cidade bem cuidada, significa isso tudo. Segundo, educação, para que a gente tenha profissionais qualificados, porque a gente não tem. A gente vai ter uma demanda de 700 mil profissionais de tecnologia para os próximos anos que eles não existem. E não tem curso de formação que vai fazer esse pessoal. Não existe. As pessoas não existem, elas não vão aparecer do nada. E como é que a gente treina esses profissionais? É uma área que tem demanda para o mundo inteiro. Logo depois da pandemia, todo mundo estava com um aplicativo de compra, de delivery, de não sei o quê. Então, muitos softwares precisavam ser feitos. Então, especificamente tecnologia, a gente vai ter muita demanda, tem muito emprego, tem muita oportunidade. Mas você não pode pegar uma pessoa que não teve tanta educação e dizer, olha, vai estudar tecnologia, porque tem toda uma base que precisa vir, matemática, lógica, e garantir que você tem um profissional que consegue ser competitivo com o pessoal do Oriente, pessoal da China, pessoal do Vietnã, Taiwan, Coreia do Sul. Coreia do Sul. E eles são bons, e eles são trabalhadores de um jeito que a gente não tem aqui. Eles trabalham 16 horas por dia. A gente não faz isso aqui, a gente não trabalha mais do que as 8 horas diárias, a gente toma muito cuidado com a saúde mental dos nossos colaboradores aqui. Mas lá eles trabalham muito bem, eles são muito rápidos. Então, como é que a gente aqui no Brasil consegue ser competitivo? A Índia conseguiu há muitos anos já. A Índia é extremamente competitiva. A gente vê algumas iniciativas no Egito e em outros locais também, mas o Brasil ele está se movimentando para isso. A gente tem uma movimentação bem grande de curso de formação e tal, mas governamentalmente, educação para garantir que essas pessoas vão ter acesso a isso, e aí gera tecnologia, gera emprego e gera entrada de recursos dentro do país, porque a gente trabalha com exportação. Então a gente está tirando dinheiro de outros países para trazer para cá, para o nosso estado, para a nossa cidade. Isso está sendo gasto aqui, e isso movimenta. Então, incentivos são bons? São, mas eles é uma parcela pequena. Não adianta você dizer, não, você vai pagar menos imposto. E aí? Porque não é só o imposto que vai me fazer ser competitivo lá fora. Eu preciso de uma qualidade técnica para fazer isso que eu estou fazendo, que eu não encontro no estado. A gente chama profissionais de outros estados para cá, para virem morar aqui com a gente e trabalhar nos jogos que a gente está fazendo. Agora a gente está começando a sentir falta no Brasil de profissionais específicos, a gente vai precisar achar lá fora. Então, como é que eu consigo pagar em dólar e ser competitivo para trazer esses profissionais para cá? E isso é uma mudança que vai demorar anos para chegar. E tem um terceiro fator que é importante, que na minha área ele acaba sendo muito importante, mas em outras áreas também, que é cultura. Isso que a gente faz é uma forma de arte, mas é uma arte que tem
uma base financeira muito forte. É muito bem pago, os jogos são milionários, são caros para serem desenvolvidos, é um trabalho difícil e árduo, mas no final das contas é uma forma de expressão, uma forma de arte. Então, Como seria essa forma de arte aí que você fala? Eu assim, pensando ainda na questão governamental, acho que o mais importante é entender como é que um governo local, como é que uma prefeitura, ou um governo de Sergipe, ou um governo federal, consegue estimular a produção de cultura. Porque hoje, e a gente tem discutido isso com os pré-candidatos agora, com os candidatos, como é que a cultura está sendo implantada no seu plano de governo e qual é a valorização que está sendo para a equipe de cultura local. Porque nas conversas que a gente tem com o grupo de cultura daqui, a gente percebe que as pessoas fazem isso que a gente faz no tempo livre e no final de semana. Então eles criam jogos, criam ilustrações, criam animações, criam música, criam teatro, criam curta no final de semana, porque ele tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, trabalho formal, né? Trabalho formal. Então, que tipo de incentivo a gente pode dar para que essas pessoas, porque essas pessoas são muito boas, o trabalho que elas fazem num tempo livre tem uma qualidade gigante e se conecta com muita gente, né? Então, como é que a gente consegue valorizar para que essas profissionais foquem nisso? Porque é isso que vai ser exportado, é isso que gera recurso para cá. Isso daqui é um segmento de cultura. Então, como é que a gente consegue valorizar a cultura como um todo, né? Então, não só governamental, tem estudos de um investimento alemão em games, que é bem claro, eles fizeram um estudo lá falando, olha, para cada dólar que a gente investe em games, a gente retorna $4 ou $6 em impostos de volta. Então, é um investimento, eles sabem quanto eles vão gastar, sei lá, 50 milhões de euros num projeto, um edital de 3, 4 anos, eles sabem que eles vão retornar isso em 2, 3 anos depois. De dinheiro de volta para o cofre público. Então, ver isso como negócio é a primeira coisa, mas também entender que a cultura para a gente acaba sendo importante, né? Eu considero games como uma forma de arte também, porque é uma forma de expressão, né? Os personagens que a gente coloca aqui, as histórias que a gente cria, os universos que a gente cria universos inteiros virtuais para se conectar com um menino de 15 anos que está lá no Taiwan, ou que está lá na África do Sul, né? E ele vai olhar para aquilo ali, ele pode até não saber inglês, mas ele vai olhar para aquele jogo, ele vai se conectar com a experiência que está sendo passada ali, pela música, pela animação, pela história, pela narrativa, pelos efeitos especiais. Então ele acaba sendo uma forma de arte da mesma forma que cinema é. Você tem toda uma estrutura que é necessária para criar um segundo de filme, né? Mas aquele um segundo de filme ele vai se conectar com as pessoas de alguma forma, ou você chora vendo o filme, ou você fica feliz. E você sente a emoção que o artista ou os artistas envolvidos no projeto queriam passar, e a mesma forma com games. De certa forma você está lidando também com aquela linguagem subliminar, né? Aquelas emoções lá estão guardadas. Isso mesmo. E eu fiquei bastante impressionado, né, com a sua análise em relação à importância disso para o presente e para o futuro, né? Essa conexão com a educação, que é essencial, mas que vai muito além também. Por exemplo, pode ter uma interferência muito grande na saúde, né? Esses jogos podem também ter uma questão educativa em saúde muito grande. Isso. Então, tem um leque de opções, sem falar desse retorno financeiro para o Estado. E na preservação e no estímulo à cultura. Então a gente vê que, de repente, algo que começou como uma brincadeira se tornou algo sério, e além de sério, algo essencial para o presente e para o futuro. Então você está aí, de repente, naquela brincadeira, e você está com uma responsabilidade muito grande. Isso. Como você... eu vejo jogos como uma ferramenta. Então, se a gente cria os jogos de entretenimento, porque esse jogo é para entreter as pessoas, ela é uma ferramenta usada para uma função específica. Mas com essa capacidade de se conectar com as pessoas, a gente pode criar jogos para treinamento que são muito mais eficientes que um texto corrido. Treinamento, educação, saúde pública, de prevenção de doenças e tudo. Você consegue pensar em jogos que vão fazer com que crianças do interior, que pouco têm acesso à tecnologia, mas têm um celular, consigam entender a importância de certos alimentos na dieta delas, para que elas não tenham anemia, por exemplo. Isso. O simples ato de lavar as mãos, né? E você cria uma história que se conecta com elas, mas você embute conceitos que são valores que são importantes, né? Num jogo você vai falar sobre ajudar o próximo, sobre lavar as mãos, sobre cuidar da saúde, né? sobre respeito à diversidade, que é um tópico muito importante hoje em dia, né? Você respeitar a pessoa que está do seu lado, que é diferente, que pensa diferente,
né, e principalmente nessa polarização que a gente está, como é que você consegue respeitar a pessoa que é completamente oposta a você, sentar numa mesa e ter um diálogo? Então, são ferramentas que podem ser usadas para tudo. Desde o entretenimento, podem ser usadas para o mal, podem ser usadas para o bem. Mas são ferramentas importantíssimas e super eficientes para mudanças que vão acontecer, né, que já estão acontecendo há décadas. E talvez os gestores sejam aconselhados que tenham esse olhar, porque muito mais importante do que você criminalizar é você educar. Se você educar através de um game, eu acho que esse conhecimento passa de forma mais fluida, né? Isso. Então seria bastante interessante. A gente hoje ainda entende assim agora mais ainda a importância, né, do seu trabalho. Como é o Thiago palestrante motivacional? Mudou bastante nos últimos anos, assim. Eu acho que entender como fazer uma empresa como a Lumen funcionar me fez aprender muito sobre as relações humanas de um jeito que eu não imaginava. A relação que eu tenho com um colega de trabalho, o respeito que eu preciso ter com um colega de trabalho, desde o processo seletivo até fazer essa pessoa se sentir em casa. Os nossos valores que a gente tem aqui são um reflexo dos meus valores e são um reflexo dos valores das pessoas que eu quero ter comigo. A gente já fez processos de contratação onde pessoas que estavam completamente desalinhadas com esses valores entraram na empresa. E a gente percebeu logo que essa pessoa não iria funcionar, porque ela tem uns valores diferentes. Então, pensar em valores e como reproduzir esses valores em todos os níveis da minha organização é um dos meus papéis mais importantes. A gente hoje se importa com respeito, né, respeito ao próximo, respeito à diversidade, a gente busca diversidade. A gente tem hoje tem muito menos profissionais mulheres do que a gente gostaria, tem menos profissionais negros do que a gente gostaria, menos profissionais trans do que a gente gostaria. Então, como incluir essas pessoas, como trazer essas pessoas e dar oportunidades para que elas se desenvolvam? E aí vem o segundo ponto, que é acolhimento. Como é que eu vou acolher essas pessoas e dizer, às vezes uma pessoa dessa, ela pode ter problemas em casa, ela pode estar com alguma coisa, mas aqui ela está num ambiente seguro. É capaz, né? E produz, né? Um ambiente seguro. Aprendizado, como é que a gente vai aprender coletivamente? Porque eu não sei fazer isso aqui. Minha equipe sabe. Em conjunto, cada pessoa da minha equipe não tem a menor ideia de como é que faz isso tudo. Mas em conjunto, a gente constrói uma coisa que ninguém sozinho consegue fazer. Então, como é que a gente aprende? Principalmente, como é que a gente aprende com os erros? E aí vem com acolhimento. E vem com o que eu estava falando para você sobre como os erros que eu passei foram muito importantes. Né? Aqui, a gente valoriza muito erro. Claro que tem erros e erros. E que uma empresa que alguns erros, eles são muito críticos e a gente não deixa isso acontecer. Mas a gente tem várias camadas de segurança para garantir que esses erros não afetem um jogo que está online, por exemplo, ou que não vai afetar financeiramente a empresa. Mas a gente dá um espaço seguro para as pessoas errarem. As crianças, quando chegam com um boletim vermelho em casa, o pai briga com a criança. E esse é um comportamento que é muito difícil de mudar. Então, hoje em dia, é importante que eles entendam. Você pode errar, não tem problema. Isso que você aprendeu com seu pai estava errado. Então, você pode errar, você pode tirar nota baixa aqui, a gente vai ensinar você. Só não erre de novo. Então, você tem que aprender com os erros e ter todo um processo. Então, esse processo de acolhimento, de respeito, de aprendizado, de evolução, são os nossos valores, assim, são os valores que eu tento transmitir para a empresa. Então, eu acho que esse é o papel do Thiago palestrante. Eu confesso que fiquei, assim, uma surpresa muito agradável, né? Entender, através de uma empresa de games, tantas lições, tantos conceitos que foram transmitidos. E você percebe que, assim, dinheiro é importante. Quando a gente vê empresário falando, quando a gente vê pessoas falando, eu quero empresa, não, porque eu quero ser rico. O dinheiro, ele é uma ferramenta para que eu transmita os meus valores para mais pessoas e outra, que eu consiga mudar a minha comunidade. E para que aqui do lado eu tenha uma favela. Como é que eu, aqui, quando a gente tiver grande, como é que a gente consegue ajudar essas pessoas que estão aqui do nosso lado, que estão passando dificuldade, estão passando fome? E tem a ver com todos os valores que a gente tem, respeito, valorização e tudo tal. Então, o dinheiro, ele é importante, mas ele é importante apenas como uma ferramenta para que eu consiga ter um propósito. E aí o propósito também é um dos valores que a gente busca nas pessoas que estão aqui dentro. E aí vem dessa grande renúncia todo mundo das pessoas buscarem propósito. E a gente tenta dar um propósito para as pessoas que chegam aqui. Então, o dinheiro, ele é importante, ele vai ser extremamente necessário e ele é uma parte integral do meu trabalho hoje em dia de planejamento financeiro, de buscar investimento, de otimizar recurso, garantir que tem dinheiro que não tem e tal, mas ele não é o mais importante. Ele é apenas um caminho para eu chegar onde eu gostaria de chegar na empresa.
Tiago, eu lhe agradeço assim, imensamente todos esses ensinamentos, né? Obrigado. E eu acho que a gente precisa ter esse olhar diferenciado realmente para aquilo que até pouco tempo atrás a gente não dava tanto valor, né? Mas como fruto dessa globalização, né? Dessa internacionalização, muitas coisas mudaram e a gente possa absorver, né? Como você colocou, existe o lado ruim e o lado bom. Se a gente conseguir que o lado bom sobreponha, né? A gente vai tirar muitas lições. E vou conceder agora uns minutos para as suas considerações finais, mas desde já eu acho que é uma lição importantíssima, não só para a classe empresarial, mas para qualquer gestor público, né? Estar conectado com essas mudanças, com essas necessidades de olhares diferenciados, de forma de aproveitar o potencial de capital humano que existe também dentro do serviço público. E eu acho que é importante que eu vejo. A gente tem empresários e empresários aqui em Sergipe, né? A gente tem pessoas inteligentíssimas e que estão pensando lá na frente, que tem essa cabeça mais moderna, mas a gente tem muita gente que ainda pensa que o funcionário tem que bater ponto e ele tem que botar um monitor no computador dele para saber o que ele está fazendo, se ele está abrindo o Facebook no trabalho. E onde é que está o respeito aí? Né? Então, a primeira coisa que esse colaborador vai querer fazer é sair. Então, nem que seja de uma forma egoísta, os empresários de Aracaju eles precisam entender que eles precisam ter essa mentalidade moderna para que eles tenham os melhores colaboradores e para que eles consigam fazer o que eles precisam fazer na empresa. Então, a gente recebe, né, nos processos seletivos aqui, o pessoal que trabalha aqui em Aracaju, e é maravilhado com a diferença, assim. Quando a gente fez, há vários anos atrás, quando a gente contratou gente de administração, por exemplo, para auxiliar no escritório e tal, eu ouvi muito dizendo, mas Tiago, mas você está pagando lanche para a equipe? Tem cerveja aqui? Que coisa estranha. Por que isso? Você está gastando, sei lá, R$300 por mês. Gente, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Então, entender que você precisa entender as demandas da sua equipe é importante. Claro, como a estrutura já não é boa, você faz contratações que estão erradas, as demandas da equipe são completamente desalinhadas com seus valores, mas aqui, a nossa equipe hoje pensa muito igual. Então, os valores, o que todo mundo quer é a mesma coisa. Então, eles se apoiam, eles se ajudam. Eles não precisam que eu fique guiando o tempo todo e direcionando tudo que tem que ser feito, porque eles têm autonomia para desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Então, é uma mudança que vai acontecer. Os empresários, alguns já estão sofrendo com isso, e eu participo de vários grupos de empresários, e a gente vê o nível de reclamação das pessoas, porque isso está acontecendo dessa forma, isso está assim, isso está assado. Mas eles não percebem que isso não é o mais importante. Né? Que o importante é a forma que eles estão lidando com outros problemas lá. Então, essa mudança de mentalidade ele precisa vir, e vai vir apenas dores se as pessoas não aprenderem da primeira. Tiago, muito obrigado, viu? Obrigado muito obrigado mesmo. E aí, pessoal, vamos refletir bastante a partir de hoje.